Irmãos e irmãs em Cristo, vocês estão prestes a testemunhar uma revelação que mudará para sempre a maneira como enxergam os tempos finais. Depois de décadas de silêncio, arqueólogos encontraram evidências que podem estar diretamente conectadas à Arca da Aliança perdida há mais de 2.500 anos. Este não é apenas mais um achado arqueológico, este pode ser o sinal profético que antecede o arrebatamento da Igreja. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vou compartilhar hoje pode ser a chave que faltava para entendermos onde estamos na cronologia divina. A Arca da Aliança não era simplesmente um objeto religioso decorativo. Era o trono terrestre do Deus Todo-Poderoso, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai e permaneceu 40 dias e 40 noites na presença do Altíssimo, como registrado em Êxodo capítulo 24 versículos 12 a 18, ele recebeu instruções detalhadas para construir não apenas o tabernáculo, mas especialmente esta peça central da adoração israelita. Em Êxodo capítulo 25 versículos 10 a 22, o Senhor ordenou a Moisés: farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Mas atenção ao versículo 22, que revela o propósito sobrenatural desta construção: e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Percebem a magnitude do que estamos falando? Deus escolheu habitar entre 2 querubins de ouro, acima de uma arca que continha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um vaso do maná celestial. Esta era literalmente a presença manifesta de Jeová entre seu povo escolhido. Quando os sacerdotes entravam no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, eles não estavam apenas cumprindo um ritual, eles estavam se aproximando do trono do universo. A história da arca atravessa os momentos mais dramáticos do Antigo Testamento. Quando os israelitas atravessaram o rio Jordão para entrar na terra prometida, conforme registrado em Josué capítulo 3 versículos 14 a 17, foram os sacerdotes carregando a Arca da Aliança que fizeram as águas se dividirem. Quando marcharam ao redor de Jericó por 7 dias, a arca estava no centro da procissão que derrubou muralhas que pareciam intransponíveis. Mas talvez o episódio mais revelador sobre o poder desta relíquia sagrada tenha acontecido quando os filisteus a capturaram em batalha, como narrado em 1 Samuel capítulos 4 a 6. Pensaram que haviam conquistado o Deus de Israel junto com sua arca. Que engano fatal! Colocaram-na no templo do seu deus Dagom, e na manhã seguinte encontraram a estátua caída de face em terra diante da arca. Recolocaram Dagom em pé, mas no dia seguinte o encontraram novamente prostrado, desta vez com a cabeça e as mãos decepadas. Pragas assolaram as cidades filisteias onde a arca permanecia, forçando-os a devolvê-la a Israel com ofertas de desculpas. Irmãos, prestem atenção ao que isso nos ensina sobre os últimos dias. Assim como os inimigos de Israel descobriram que não se brinca com os objetos sagrados de Deus, as nações que hoje se levantam contra seu povo escolhido e contra sua igreja descobrirão que estão lutando contra o próprio Criador do universo. O mesmo Deus que habitava entre os querubins na arca é o mesmo que hoje habita nos corações daqueles que o receberam como Salvador. O rei Davi compreendeu a importância de trazer a arca para Jerusalém, como registrado em 2 Samuel capítulo 6. Mas mesmo Davi aprendeu que há protocolos divinos que não podem ser ignorados. Quando Uzá estendeu a mão para segurar a arca que parecia prestes a cair, foi fulminado instantaneamente. Por quê? Porque Números capítulo 4 versículo 15 deixa claro que os objetos santos não podem ser tocados diretamente por mãos humanas. A santidade de Deus não admite casualidade ou desrespeito. Depois que Salomão construiu o templo, conforme descrito em 1 Reis capítulo 8 versículos 1 a 11, a arca foi colocada no Santo dos Santos, e a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé para ministrar. Ali ela permaneceu durante os reinados dos reis de Judá, testemunhando tanto os períodos de avivamento quanto os de apostasia. Mas então chegamos ao momento crucial da história. O profeta Jeremias, que profetizou durante os últimos anos antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios, fez uma declaração profética extraordinária registrada em Jeremias capítulo 3 versículo 16. E acontecerá que, quando vos multiplicardes e vos frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração,
nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Esta profecia é desconcertante e ao mesmo tempo fascinante. Jeremias estava prevendo um tempo quando a Arca da Aliança perderia sua centralidade na adoração a Deus. Alguns estudiosos das Escrituras acreditam que o próprio Jeremias escondeu a Arca antes da destruição do templo em 586 a.C. Segundo Macabeus capítulo 2 versículos 4 a 8 registra uma tradição de que Jeremias levou a Arca, o altar do incenso e o tabernáculo para uma montanha onde Moisés havia visto a herança de Deus, e ali os escondeu em uma caverna. Agora, irmãos, quero que compreendam a conexão profética entre esses eventos antigos e os nossos dias. Porque a Arca da Aliança desapareceu exatamente no momento em que Israel estava prestes a entrar no período mais longo de dispersão da sua história. Porque Deus permitiu que o objeto mais sagrado da adoração israelita se perdesse nas brumas do tempo. A resposta está na compreensão de que a Arca da Aliança era uma sombra, uma figura do que estava por vir. O escritor aos Hebreus capítulo 9 versículos 1 a 12 explica que todo o sistema de adoração do Antigo Testamento era uma parábola para o tempo presente. O Santo dos Santos terrestre era uma figura do Santo dos Santos celestial. O sangue de touros e bodes era uma prefiguração do sangue de Cristo. E a Arca da Aliança, onde Deus se encontrava com o homem, era um tipo de Jesus Cristo, através de quem agora temos acesso direto ao Pai. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como registrado em Mateus capítulo 27 versículo 51. Naquele momento, o caminho para o Santo dos Santos foi aberto para todos os que creem. Não precisamos mais de um sumo sacerdote humano para nos representar diante de Deus uma vez por ano. Temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote eterno, que entrou no verdadeiro Santo do Santo Celestial com seu próprio sangue. Mas aqui está o mistério que estou prestes a desvendar para vocês. Se a Arca da Aliança cumpriu seu propósito profético na primeira vinda de Cristo, porque as Escrituras indicam que ela reaparecerá nos últimos dias? Apocalipse capítulo 11 versículo 19 nos dá uma pista fascinante. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva. Notem que João vê a arca da aliança no templo celestial durante os eventos do fim dos tempos. Mas será que existe também uma dimensão terrestre para esta visão? Muitos profetas das Escrituras acreditam que a redescoberta da arca da aliança física será um dos sinais que antecederão o estabelecimento do reino milenar de Cristo. E aqui é onde os eventos atuais se tornam absolutamente fascinantes. Nas últimas décadas, várias expedições arqueológicas têm focado na busca pela Arca perdida. Em 1982, o arqueólogo Ron Wyatt afirmou ter encontrado a Arca em uma caverna abaixo do local onde Cristo foi crucificado. Embora suas descobertas sejam controversas e não tenham sido oficialmente verificadas pela comunidade arqueológica internacional, suas alegações geraram imenso interesse. Mais recentemente, o Instituto do Templo em Jerusalém, que se dedica a preparar todos os utensílios necessários para a reconstrução do terceiro templo, tem intensificado as pesquisas sobre a localização da arca original. Eles já recriaram todos os outros objetos do templo de acordo com as especificações bíblicas, mas reconhecem que a descoberta da arca original seria o evento mais significativo desde o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Irmãos, precisamos entender que não são coincidências os eventos que estamos presenciando. Depois de quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu retornou à sua terra. Depois de quase 2000 anos, Jerusalém está novamente sob controle judeu. Depois de quase 2000 anos, existe um movimento organizado para reconstruir o templo. E agora, depois de 2500 anos, há evidências crescentes de que a Arca da Aliança pode ser redescoberta. Jesus mesmo profetizou sobre estes tempos em Lucas capítulo 21 versículos 24 a 28, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O retorno dos judeus a Israel cumpriu a primeira parte desta profecia. Jerusalém não está mais sendo pisada pelos gentios desde a Guerra dos 6 Dias em 1967.
Os sinais celestiais que Jesus mencionou estão se multiplicando. E se a Arca da Aliança for realmente redescoberta, isso poderia ser o catalisador para a reconstrução do terceiro templo, que é mencionado em várias profecias sobre os últimos dias. Daniel capítulo 9 versículo 27 fala sobre um príncipe que fará um pacto com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Para que haja sacrifícios que possam cessar, é necessário que haja um templo onde eles possam ser oferecidos. E para que um templo seja construído com total legitimidade aos olhos dos judeus religiosos, a presença da Arca da Aliança seria quase indispensável. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4 nos adverte sobre o homem da perdição que se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este templo mencionado por Paulo ainda não existe, mas os preparativos para sua construção estão avançando rapidamente. Mas aqui está a promessa mais gloriosa de todas, amados irmãos. Antes que o anticristo se manifeste plenamente, antes que a grande tribulação comece em sua intensidade máxima, Jesus prometeu arrebatar sua igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 lemos: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A descoberta da Arca da Aliança pode ser o sinal que faltava para que todos estes eventos proféticos se acelerem. Imaginem o impacto mundial quando a notícia se espalhar de que o objeto mais sagrado da história humana foi encontrado. Imaginem como isso galvanizará não apenas o povo judeu, mas cristãos ao redor do mundo que compreenderão que estamos verdadeiramente nos últimos momentos antes do retorno de Cristo. Mas quero deixar algo muito claro: ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 36, Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Não estou aqui para marcar datas ou fazer predições específicas. Estou aqui para despertar vocês para os sinais dos tempos e para a urgência de estarmos preparados. O apóstolo Pedro nos alerta em 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4 que nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas o mesmo Pedro nos assegura no versículo 9 que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A paciência de Deus está chegando ao fim, amados. Cada descoberta arqueológica que confirma as Escrituras, cada cumprimento de profecia que testemunhamos, cada sinal nos céus e na terra é um convite misericordioso do Altíssimo para que nos preparemos para a sua vinda. A possível redescoberta da Arca da Aliança não é apenas uma curiosidade histórica. É um alarme profético ecoando através dos corredores do tempo. Vocês que estão assistindo este vídeo hoje não chegaram aqui por acaso. O Espírito Santo os direcionou a esta mensagem porque Ele quer que vocês compreendam a hora em que vivemos. Não há tempo para procrastinação espiritual. Não há tempo para viver uma fé morna ou nominal. Os eventos que estão se desenrolando diante dos nossos olhos exigem uma resposta urgente e decisiva. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus Cristo, este é o momento. Se você tem vivido uma vida cristã medíocre, este é o tempo de consagração total. Se você tem se afastado dos caminhos do Senhor, este é o chamado para o arrependimento e retorno. A Arca da Aliança representava a presença de Deus entre seu povo. Hoje, através de Jesus Cristo, você pode ser o templo onde o Espírito Santo habita. Quando a Arca da Aliança for finalmente revelada ao mundo, e eu creio que esse dia não está distante, ela servirá como uma ponte entre a antiga aliança e a nova, entre as promessas feitas a Israel e o cumprimento de todas as coisas em Cristo. Mas para aqueles de nós que já conhecemos Jesus como Salvador, ela será principalmente um sinal de que nossa redenção está próxima. Em Apocalipse capítulo 22 versículos 12 e 20, Jesus declara: E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A Arca da Aliança perdida pode estar prestes a ser encontrada. O terceiro templo pode estar prestes a ser construído. As profecias dos últimos dias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
está prestes a retornar para buscar sua igreja. A questão que permanece é esta: quando esse grande dia chegar, onde você estará? Você será encontrado fiel e vigilante, ou será pego de surpresa como aqueles dos dias de Noé, que não perceberam até que o dilúvio chegou e os levou a todos? A Arca da Aliança representava o lugar onde Deus encontrava o homem. Hoje, através de Jesus Cristo, você pode ter esse encontro pessoal e transformador com o Criador do Universo. Não espere mais. O tempo é curto, e as oportunidades são preciosas. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que falava desde o propiciatório da Arca da Aliança, e que hoje fala através de seu Filho Jesus Cristo, abençoe cada um de vocês com discernimento espiritual e preparação para os dias gloriosos que estão por vir. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para as verdades proféticas que estamos vivendo, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se no canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. E se você sentir no coração o desejo de apoiar este ministério que se dedica a trazer essas revelações até você, pode deixar seu valeu demais, uma ajuda de fé para que possamos continuar levando a palavra aos corações sedentos de verdade. Faça isso apenas se sinta no coração, como um ato voluntário de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos revelado através de sua palavra. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.